Então, a tarefa da última aula era ler lá as três notícias que eu enviei para vocês, que falavam sobre a situação do desmatamento das terras indígenas no Brasil. Tá? A leitura dos três textos, e aí cada um de vocês apontou algumas características, eu vou apontar as que eu acho que são interessantes. A leitura dos três textos, elas vêm fazendo uma reflexão sobre como que os indígenas são tratados, ou seja, como que eles são tratados historicamente, a condição deles de serem exterminados, não terem seus direitos garantidos. Tá? E lá, e as três matérias, elas vêm trazendo a denúncia de que as terras indígenas estão sendo atacadas, que estão sendo sofrendo ataques de todos os tipos por garimpeiros, madeireiros ilegais e grileiros. Tá? Então, o que é o garimpeiro? Garimpeiro é a pessoa que explora uma região em busca de pedras preciosas, metais preciosos. Tá? A, a busca de metais preciosos, de pedras preciosas, ela é muito danosa ao meio ambiente. Tá? Porque toda a mata da região ali que vai ser procurado a pedra preciosa é tirada. O solo é extremamente é, é, danificado, são feitas grandes fossas, grandes buracos. A drenagem de água, eles usam umas substâncias para determinar, para fazer a limpeza da pedra, para saber qual pedra é preciosa, qual não é. Isso tudo cai nos rios. Ou seja, o garimpo ele é extremamente prejudicial para a natureza. A primeira questão então é essa. E tem um detalhe: para que haja atividade de garimpo, tem que ter uma autorização jurídica, legal. Tem que ser uma empresa, essa empresa ela tem que respeitar o meio ambiente, essa empresa ela tem que respeitar os empregados com os produtos de proteção ali que a pessoa tem que usar, que esse empregado tem que usar. E no garimpo ilegal, isso não acontece. Isso não acontece. Então as pessoas colocam a vida deles em risco, o garimpeiro coloca a vida dele em risco e coloca a vida, no caso que nós lemos aí, dos indígenas em risco. Por dois fatores. Primeiro, por ser uma prática ilegal, a, o que eles encontram ali de recursos que são preciosos, para eles conseguirem fazer dinheiro com isso, eles fazem o tráfico. Tá? O que é o tráfico? O tráfico é uma venda ilegal. Então, são pessoas que, infelizmente, para conseguir, então, o cara é trabalhador, ele vai lá, procura e acha uma pepita de ouro. Tá? Mas como é que ele vai vender essa pepita de ouro, sendo que essa pepita de ouro é ilegal? Então, ele tem que procurar alguém que compre pepitas de ouro que são ilegais. Quando ele faz isso, olha o risco que essa pessoa corre, né? Ele está procurando um bandido. Quem compra essa pepita de ouro legal é um bandido. Tá? Então, ou seja, então primeiro, vamos supor que o garimpeiro ele é trabalhador e tal, ele está correndo esse risco. E segundo, se é o cara que está comprando essas pepitas, ele é um bandido, porque ele está indo contra a lei. Tá? Como é um meio muito violento, como tem toda uma disputa muito violenta em cima dessas pedras preciosas e tudo mais, essas pessoas andam armadas. Andam armadas. E aqui no Brasil, o uso de armas ainda é ilegal. Só alguns grupos bem restritos podem ter o uso de armas. E essas pessoas, então, elas andam armadas. Andam armadas, ou seja, cometem um outro crime. Tá? Nós estamos num momento de pandemia. Então vamos pensar. O índio entrar no meio da mata, ele não tem contato com ninguém. Não tem como chegar coronavírus para os índios. Só que nós vimos aí que algumas comunidades indígenas já tiveram mortes por coronavírus. Em alguns dos casos aí que já aconteceram, é porque esses índios tiveram contato com esses garimpeiros. Tá? E esse contato ele se dá de várias maneiras. Tem um problema social muito grande, tem problemas de drogas, porque muitos levam drogas para as tribos e a comunidade jovem das tribos ficam viciadas em drogas e tal. É uma discussão muito grande que agora não vai caber. O segundo grupo que é colocado aí é chamado de grileiro. Grileiro. O que é grilagem? Grilagem é que eles vão lá, desmatam a terra e aquela terra ela é propriedade dos índios. Né?
Então eles criam um documento falso, uma escritura falsa da terra, para falar que aquela terra ela é do fazendeiro vizinho ali da, do território indígena. Ou seja, eles criam um documento falso para aquela terra. Antigamente, muitos anos atrás, eu vou dar o exemplo do nosso vizinho aqui, ó, Eufli Jales, tá? Que virou o nome aqui da cidade de Jales. O que o Eufli Jales fez? Ele pegou várias terras que tinham aqui na região, que eram terras que não eram dele, terras que eram do Estado e de uma empresa estrangeira. O que ele fez? Ele invadiu essas terras, num processo muito violento, pessoas foram mortas nesse processo, tá? Mas resumindo, ele invadiu essas terras e criou documentos falsos. Na época, isso, década de 30, 40, 1930, 1940, os documentos verdadeiros, eles eram papéis amarelados, tal, para dar a impressão que eram o documento tinha uma impressão de velho, tá? Não era igual hoje que você vai no cartório e pega um documento na hora. Os documentos, durante vários anos, a escritura era a mesma dessa terra. Então, como é que você fazia para parecer que aquela escritura, era verdadeira? Eles pegavam uma caixa, colocavam o papel falso dentro dessa caixa e colocavam um monte de grilo dentro dessa caixa. O grilo ia ficar dentro daquela caixa. Ele ia fazer cocô, ia fazer xixi, ele ia morrer. E nesse processo o papel ficava amarelo, ficava com cara de envelhecido. Tá? Então o que é grilagem? Grilagem é a falsificação de uma documentação de uma terra ilegal, que é o que acontece. Então eles vão lá, desmatam a terra, arrancam toda a floresta nativa, vendem essa madeira de forma ilegal, porque muitas daquelas madeiras é caríssima, porque só tem na Amazônia e são árvores que não podem ser cortadas, então o preço dessas árvores é muito alto no mercado negro. E sem falar das outras madeiras que são legais, que a venda é legal, mas que eles acabam tirando lá do lugar que não pode. Então tem essas madeireiras ilegais, depois que faz esse processo de tirar essas terras, ou então de queimar as matas, como nós vimos ano passado e no início desse ano, como que as queimadas estavam destruindo a Amazônia. Depois disso feito, eles criam esses documentos falsos, essa grilagem. Tá? Hoje não coloca mais grilo, tal, tem todos os outros processos, mas o nome manteve, cria-se a grilagem. Então com isso, reduz a quantidade de terras dos índios, tá? Esses fazendeiros, esses vizinhos, ganham muito dinheiro. E o pior de tudo, essas pessoas elas são massacradas. Tem grupos indígenas, um dos textos vai trazer isso, que são isolados. Não tem contato com o branco. Então, se não tem contato com o branco, não tem jornalista que vai lá. Eles não procuram justiça porque eles vivem isolados. Muitos deles tem 28 povos que não falam português, que não falam outra língua no seu deles. E desde a década de 1980, a política é não tocar nessas pessoas, não chegar perto dessas pessoas. Existe toda uma polícia do IBAMA que fica no meio das matas, à distância desses povos, para proteger que nenhuma pessoa estranha chegue próximo a eles. Tá? Então, olha que situação. Essas pessoas, se acontece crime com essas pessoas que estão lá isoladas, nós não ficamos sabendo, porque não tem jornalista, não tem ninguém lá perto. E é isso que o texto vai estar trazendo, que uma das matérias vai estar trazendo. Tá? Vários desses povos que estão isolados estão morrendo, estão sendo mortos por garimpeiros, por grileiros, e a gente não fica nem sabendo. Tá? São pessoas que não têm registro, não têm certidão de nascimento, tá? Não tem controle do Estado, a gente não sabe o número preciso. Então, por isso, se morrer muitos, a gente não fica sabendo. Tá? Então, os 3 textos que eu mandei para vocês trazem essa denúncia. A denúncia do desmatamento, da grilagem, né? Que, além de destruir a natureza e além de roubar o território que é dos índios, gera aí várias mortes para as populações indígenas.